Como vai? Tudo bem? Eu espero que as bênçãos de Deus estejam sobre você nesse dia. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como você acordou hoje, como você tem passado, como você tem dormido, como as coisas andam em meio a momentos tão difíceis, tão complicados que nós estamos passando. E em falando sobre esses momentos, eu gostaria de refletir com vocês a respeito de um tema que eu gosto muito. Às vezes, eu fico imaginando o tamanho do meu Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, né? Qual é o tamanho do seu Deus? Muitos de nós ouvimos muitas histórias a respeito de Deus, de como Deus atuou no passado, na vida dos heróis da fé, de como Deus atuou na vida de pessoas agora no presente, de como Ele às vezes atua na vida de pessoas próximas a nós, de como Deus tem influenciado a vida de muitas pessoas, de como Deus tem salvo a vida de muitas pessoas, de como Deus tem ajudado a essas pessoas a superarem as suas dificuldades. E muitas vezes a gente olha e pensa que isso acontece na vida dos outros, das outras pessoas. Mas e na minha vida? Como é que tem estado? Como será que eu tenho agido mediante as dificuldades, diante dos desafios que eu tenho pela minha frente? E quando eu olho o meu dia a dia, eu fico assim pensando, nossa, mas o meu problema é tão grande, as minhas dificuldades são tantas, quando será que eu vou sair disso? E a nossa tendência muitas vezes olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e mensurá-los. E ao mensurar esses problemas, a gente também tem muitas vezes medido o tamanho de Deus. E às vezes a gente limita a Deus. E ao limitar a Deus, eu penso que Ele pode sim me ajudar em algumas coisas, mas talvez em outras não. E a mensagem que eu tenho para você hoje, para a gente refletir aqui rapidinho, para que a gente possa meditar a respeito do tamanho do nosso Deus, da grandiosidade de Deus e do que Ele pode fazer por você e por mim, é um texto que eu gosto muito, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, é um texto bem conhecido. E lá no livro de Isaías, no capítulo 40, o verso 12, ele fala assim: quem mediu com seu punho as águas? Quem na concha das suas mãos, ou da sua mão, mediu a água? Quem tomou medida do céu a palmos? Imagina o céu infinito e Deus tem a condição de medir o céu a palmos. Quem guiou o Espírito do Senhor e quem foi o conselheiro de Deus? A quem Deus pede conselho? Queridos, a gente muitas vezes pensa que Deus pode fazer algumas coisas e outras não, ou que Ele está disposto a nos ajudar em um momento e em outro não, e a gente começa a limitar as ações de Deus. Mas aqui no livro de Isaías ele fala ali no verso 22, ele diz assim: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina e desenrola como uma tenda para que neles habitar. Para Deus nada é impossível. Deus não tem limites. E ali o final desse texto diz assim, que os jovens se cansam, se fatigam. Os jovens certamente vão cair, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Você conhece muito bem esse texto, só que muitas vezes a gente ouve e pensa assim, mas será que eu realmente posso voar como águias? Será que eu realmente espero no Senhor? E talvez você tenha pensado que Deus não esteja te ouvindo, talvez você até reconheça a grandiosidade de Deus, mas talvez você se esqueça, ou você pense que Ele não se importa com você. Talvez muitas vezes você tenha se perguntado, será que eu realmente aqui Deus olha para mim? E a resposta, queridos, ela vem lá no capítulo seguinte, no verso 14, que diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu ouvi certa vez um sermão que pedia para colocar o meu nome ali, e eu me vejo sendo esse bichinho de Jacó, eu me vejo sendo esse povozinho de Israel. É tão pequeno, tão insignificante muitas vezes, mas mesmo insignificante, mesmo pequeno, Deus se importa comigo. Mesmo insignificante e pequeno, talvez para muitas situações, Deus se importa comigo. Ele fala, não temas, ó bichinho de Israel, não temas, você é meu povo pequeno, mas você é meu povo escolhido, você é quem eu amo.
Eis que te prepararei trilho novo, que tem dentes agudos. Tu lutarás e o vento levará para fora os seus problemas, e você vai se gloriar no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam as águas e não as encontram, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. Eu abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, e tornarei deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Eu vou preparar tudo para você, e tudo isso vai passar. E você pode ter certeza de que vale a pena esperar no Senhor. Não é um Deus qualquer. É um Deus que mede o céu a palmos, um Deus que se importa com você, um Deus que está disposto a te carregar no colo se for preciso, mas um Deus que nunca te desampara, um Deus que prepara um caminho novo para você e para mim a cada instante. Que Deus possa habitar na sua vida.